Nesse momento, o mercado faz as contas e vê que esse pacote que foi apresentado até agora pelo governo não foi suficiente. E olha que ainda tem muitas medidas ali que não conseguem avançar. Uma especificamente, que é com relação à aposentadoria dos militares. A Marina Demore nos contava, olha, ali tem resistência, tem muita reunião acontecendo, tem muita negociação, mas é uma pedra no meio do caminho. É uma pedra no meio do caminho e é uma pedra gigantesca no coturno dos militares, né, Carol e Gabriel? Porque a gente sabe que quando você fala de benefícios, vantagens, privilégios dos militares, você acaba mexendo num vespeiro, que é algo bastante intenso nos debates lá em Brasília. A cúpula das Forças Armadas está empenhada em fazer as negociações com o ministro Fernando Haddad, com o presidente Lula, para tentar manter algumas das condições com as quais os militares trabalham hoje em dia. A gente separou uma arte para poder mostrar os detalhes dessa história. Vou trocar de lugar aqui com você rapidinho, Gabriel, para poder explicar um pouquinho qual é, de fato, Carol, o que se chama de privilégios, as vantagens e as restrições dos militares. Falávamos um pouco sobre esse assunto ontem aqui no Novo Dia. Por conta daquele vídeo da Marinha. Por conta do vídeo da Marinha, que questionava privilégios, vem para a Marinha no final, que continuou repercutindo bastante, foi exibido ontem, inclusive. E, diante desse debate, conversei com pessoas que integram ali a cúpula das três forças, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, para entender a situação dos militares hoje. Inclusive, alguns dos materiais que a gente mostra aqui foram tirados de cartilhas que tentam atrair as pessoas para o serviço militar, apontando como benefícios ou vantagens, por exemplo, o plano de carreira estruturado, onde você tem postos bem definidos e pode avançar conforme o tempo e a meritocracia. Assistência de saúde nos quartéis, nos locais onde os militares estão, eles podem receber este benefício. Da mesma forma que as refeições, então esses valores não são deduzidos do salário, esses valores eles são... essas atividades, essas vantagens, elas são complementares ao rendimento dos militares. Você tem a aposentadoria especial, que é o ponto central desses benefícios, aí inclui também, por exemplo, a questão das pensões, que é mais um ponto debatido que também está sob escrutínio da sociedade e do governo nesse momento, e as viagens em missões, que eu fiz questão de deixar aqui porque eles dizem hoje que é um dos principais atrativos para os jovens que querem ingressar na carreira militar, mas não tem muitas perspectivas de viajar pelo mundo, especialmente os jovens de baixa renda, que poderiam, com isso, ter uma vantagem em entrando no serviço militar. Mas há restrições para os militares, que são diferentes das restrições para os civis. E que restrições são essas? A proibição de greves, por exemplo, eles não podem fazer greves, está vetado. As limitações políticas, por exemplo, de manifestação, de concorrer a cargos, eles têm que se adequar a uma série de regras, não podem sair se pronunciando, se manifestando sobre o governo como um todo. Há um descompasso salarial apontado, a gente ainda vai detalhar ao longo da semana um pouco melhor isso, mas há um descompasso salarial apontado em relação ao mercado privado, de modo que a carreira militar, do ponto de vista financeiro, não seria mais tão atrativa quanto foi antigamente, justamente por conta dessa diferença do que ganha, por exemplo, um comandante de uma fragata e o comandante de um cruzeiro, um piloto de caça e um piloto de um Airbus numa companhia privada. Então isso é uma coisa apontada pelos militares. O deslocamento permanente, que compensa com a questão das viagens, porque muitos deles dizem o seguinte: quando você é jovem, que ótimo, vamos viajar, aproveitar, mas quando você tem filho, mulher e uma família, isso acaba atrapalhando a vida do militar. E por fim aqui, a falta de adicionais salariais que existem no mercado privado para um seletista, como por exemplo, adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade. No meio de todo esse debate, está circulando uma imagem nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais de militares, que eu queria trazer aqui para a gente poder mostrar, que é uma imagem que suscita e aquece esse debate. É uma imagem que mostra 4 pilotos que eram da Força Aérea Brasileira e que migraram para a Latam, companhia aérea privada. Neste ano, eu contei pelo menos 7 pilotos de caça da elite da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, que migraram para a Latam. E eu fui questionar a Latam e a própria FAB sobre esse movimento. A Latam respondeu uma nota muito curta, apontando, comentando esse tema e dizendo o seguinte:
A Latam Brasil esclarece que no ano de 2024 contratou 317 novos pilotos de forma livre no mercado brasileiro, com base em um processo seletivo criterioso. A Força Aérea Brasileira ainda não respondeu, assim que a gente tiver a resposta vai trazer, mas isso é importante para a gente poder dizer o seguinte: por quê que com tantos privilégios estes militares deixaram a Força Aérea Brasileira, deixaram as Forças Armadas e migraram para a iniciativa privada? Esse é um questionamento que está posto nesse debate, porque a gente fala de vantagens, privilégios e benefícios, mas também traz um pouco de qual então é a vantagem de você abrir mão de uma carreira que tem estabilidade, que tem esses benefícios e migrar para o setor privado. Então, esse é um dos questionamentos que os militares fazem para poder justamente contrapor a ideia do governo de reduzir ainda mais esses benefícios e supostamente deixar a carreira militar menos atrativa. Porque o gasto para formar um piloto na Força Aérea Brasileira é altíssimo. Muitas vezes, nas contas que as pessoas com quem eu conversei fizeram, passa de 10 milhões de reais para a formação de um piloto. E aí o governo investe, gasta e forma. Pilotar um caça é muito mais caro do que pilotar um avião comum. E aí, depois desse investimento todo, você tem a migração para a iniciativa privada. Aspectos e pontos para esse debate que tem vários lados, Carol. É isso, os militares trazem ali os seus argumentos nessa negociação que continua lá em Brasília.